Olá, Cassião, beleza? Tô te mandando aí esse videozinho, cara, porque eu queria te pedir uma coisa. No robô de dois time frames, que você tem o longo e o curto, eu queria te pedir uma coisa. Ao invés da gente usar três médias móveis aqui no time frame diretor, né? O time frame que dá a tendência realmente, eu queria te pedir pra gente colocar só duas, tá? Mantém tudo igual do jeito que você fez. Só que ao invés aqui de ter três médias móveis, a gente usa duas aqui no diretor e três aqui no time frame curto. E aí tudo igual, take profit, três take profits, filtro de horário, tudo igualzinho do jeito que você fez, tá bom? Essa é uma coisa, eu acho que é relativamente simples, por isso que eu tô te pedindo aí. Tem uma outra coisa para esse Expert Advisor de dois time frames que seria interessante fazer, que é quando a gente mandar abrir o gráfico aqui, depois eu não sei se é possível fazer isso, né? Ele abrir os dois gráficos, os dois time frames que a gente está trabalhando. Então vamos supor que a gente está trabalhando com 15 e 1 hora. Quando eu der aqui o comando para abrir o gráfico, que ele abra os dois gráficos, os dois time frames, né? Isso se for fácil, se não for, deixa quieto, cara, tá? Não quero te arrumar trabalho. Então, Cassião, outra coisa é o seguinte, ó, só explicando um pouquinho daquilo que eu te mandei naquele PowerPoint. Se a gente conseguisse criar algum mecanismo, tá, no qual a gente fosse capaz de monitorar o balanço da conta, tá? Você veja aqui que eu rodei esse teste e ele tem tendências bem definidas, né? Em que o balanço está subindo, está caindo. Então a gente poderia usar quase que o mesmo princípio de cruzamento de médias, tá? Só que aplicado ao nosso balanço. Então imagina que a gente fosse desenhar aqui uma média móvel dos últimos, sei lá, 10 trades, tá? Seria uma linha que andaria aqui por baixo, né? E aí aqui teria um cruzamento aqui de médias. Nesse cruzamento aqui, quando ele assume essa tendência de baixa no balanço, o robô passa, ou ele para de operar, ele não opera mais, ou melhor, ele só opera, digamos, no modo demo, e aí ele vai contabilizando esses trades, como se o balanço dele tivesse sendo esse aqui, como se fosse esse, né? E quando tivesse um novo cruzamento aqui, ele entrava de novo, ó. Ele ligava de novo o robô. E aí a média móvel passaria a ficar aqui por baixo, né? Como se fosse um stop loss aqui do balanço. E aqui nesse ponto aqui teria um novo cruzamento de médias do balanço, do preço, do valor em si do balanço com a média móvel, sei lá, de 10 períodos ou de 15 períodos, não sei. E aí aqui entra de novo num modo que ele para de operar, ele só contabiliza os trades, e aí a média vem caindo aqui por cima. E aí a gente poderia de repente projetar um pedaço disso aqui, né, que ficaria aqui para cima. Isso aqui então a gente pegaria o filé mignon da estratégia, né? Porque o que eu percebo é o seguinte: todos os testes que eu rodei, seja com 3 médias, com 2 médias, com take profit, sempre take profit, com filtro de horário, sem filtro de horário, todas as estratégias tem uma época que elas vão mal. Não tem jeito, não tem como fugir disso. A estratégia em si ela não resolve. A gente teria que começar agora a pensar alguma coisa pro lado aqui do manejo do nosso balanço. É uma coisa até que você já pesquisou aí no ano passado. Eu lembro que você estava trabalhando em cima de coisas assim mais de manejo. E agora começar a aplicar isso, eu acho que para a estratégia ou de 3 médias móveis, que eu vejo que é a estratégia mais robusta até agora, pelo que eu percebi, ou então para a estratégia de 2 time frames, sendo que o diretor usa apenas 2 médias móveis, que é essa que eu te falei agora, tá? Então eu acho que pode ser uma boa, cara. Não sei qual que é a dificuldade que você vai ter para programar e tal, mas a gente poderia se encontrar e conversar e amadurecer isso aqui, pensar como que a gente pode fazer, como que a gente pode pensar, tá?
A outra possibilidade é fazer aquele esquema do PowerPoint que eu tinha te mandado, né? Vai marcando aqui o balanço. Quando ele entra numa tendência de baixa, digamos assim, quando o nosso balanço da conta entra numa tendência de baixa, por causa de um cruzamento de médias, por exemplo, ou porque perdeu 15% do seu último topo, ou 20%, alguma coisa assim, um critério que a gente tem que criar, ele vai partir agora para a estratégia B, que, por exemplo, poderia, ao invés de comprar no cruzamento da média móvel de baixo para cima, ele vai fazer o oposto agora do que a gente vinha fazendo neste período aqui, né? Infelizmente, os nossos balanços, quando você roda os testes, eles não são assim, não tem um padrão tão claro e óbvio, né? Quando sobe, só sobe, quando cai, só cai. Ele é que nem o mercado, né? Ele é bem caótico, é bem estocástico, né? Bem aleatório. Então, obviamente que a gente não conseguiria só pegar o filé, mas se a gente conseguir tirar, que seja um pedaço aqui, se a gente conseguir tirar isso aqui, ó. Se a gente conseguir tirar isso aqui, ó, sabe? A gente já consegue projetar esse robô aqui para cima, esse balanço já vai ser projetado para cima de uma outra forma, né? Se a gente conseguisse mais do que tirar um pedaço como esse aqui, ó, mas usar ele a nosso favor, de repente fazer com que esse pedaço aqui, ao invés dele cair, ele suba até aqui, ó. E aí depois, quando ele voltar a tendência novamente dessa estratégia aqui funcionar, ele voltaria a subir para cá. Seria fantástico, né? Aí seria realmente o santo grau, imagino eu. Mas claro que esse tipo de coisa tem que se testar exaustivamente, tá? Mas esse é o tipo de ideia que eu tenho tido agora, que tem surgido na minha cabeça, tá? Desenvolver, só dar uma melhoradinha naquele no de 2 time frames, né? Deixando com 2 médias móveis no diretor e 3 no que vai realmente implementar a entrada, que vai fazer a entrada. E aí a gente começar a pensar alguma coisa no manejo do balanço, tá? Cara, qualquer coisa que quiser conversar, ou se tiver alguma ideia, vamos falando. Eu acho que a gente está amadurecendo mesmo, cara. Eu sinto que o nosso projeto está ficando bem mais robusto. E uma terceira coisa que eu não te falei, que eu já tinha te mandado e-mail, né? Quando você tiver um tempo aí para ver aquela história dos dados históricos, né, para a gente ter uma base histórica confiável realmente, que a gente pode rodar o teste e confiar, cara, é fundamental. Você sabe muito bem disso. Mas quando você tiver tempo aí, não quero te acelerar, é que dá o desejo é sempre de fazer esse negócio acontecer. Tá bom, Cassião? Então beleza, meu amigo. Tudo de bom aí pra você, boas provas e vamos nos falando. Abração, tchau, tchau.